Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Posso falar uma parada pra irritar a maior galera do chat? Aí fudeu. Ainda bem para o futebol brasileiro que existe Fernando Diniz. Aí você começa também A ideia. Eu entendo a sua ideia. Mas aí peca pelo excesso. Aí viu o personagem. Não viu o personagem. Ainda bem para o futebol eu brasileiro concordo que com a existe ideia. Fernando Diniz. Não, sim. Eu concordo com a ideia. Também concordo. Não, assim. Eu só não concordo. Seria melhor o futebol brasileiro ter mais Fernando Diniz ou ter menos mas já Fernando foi Diniz? dito aqui, o Fernando... É melhor pro futebol brasileiro mais Perdão, Fernando eu não Diniz do que lembrar mais quem Abel foi que Ferreira, falei. Eu concordo com você. Pra Concordo com mim, você. Até porque eu acho o gato chato Filipão- pra cacete. Como é que é? Repete aí pro É anotar pra Tânia. melhor ter... Pro futebol brasileiro é muito melhor. Eu acho que os dois têm que existir. Sim. Aí, diferente de estilo, cada um gosta. Lógico. O Paulinho gosta de emo, pô. Eu já sou do punk rock. Tem Exato. diferença aí. E tem Mas gente que você é do vê que metal. falou com desdém. Falou com samba. desdém. Ele E falou tem com gente que é desdém. do Black Paulinho, Music, Black Music Falou e tal. que Paulinho é Abel Ferreira e você... Não. Deixa isso pra lá. Paulinho é música de resultado. Não, Diniz tô tá mais brincando. pra... Diniz tá mais pra emo do que Abel Ferreira. Eu As sou duas não underground. são músicas de resultado. Abel Ferreira As que duas rock não são. português ali, né? Paulinho na venda, muitos CDs vendidos, bandas, né? Hoje em dia não tem, Rick não. Bonaldinho e tal. Eu não. Sou nada- Bonaldinho, vai ficar louco, vai destacar o... Então, Era pra mim é o mainstream seguinte, total, né? ó, pro futebol brasileiro, os dois têm que existir. Mas pra mim, na minha visão de futebol, é muito melhor existir mais Fernandos Dinizes do que Abéis Ferreira. Não, como a gente olha pra Europa, Se fosse como comparar exemplo, com outro gajo, eu pensaria diferente. Mas esse Pro gajo eu torcedor concordo. do Palmeiras não quer nem saber e tá coberto Lógico, já. campeão. Mas, Cata, a gente olhando pra Europa, o Diniz é Lá o que mais vem se ele, assemelha europeu. Lá vem o com europeu. o estilo de jogo europeu hoje em dia, pô. É o que mais se assemelha. Qual é o futebol que mais encanta na Europa hoje? Fora o City, que aí também contrata quem quer e tudo mais. É o Leverkusen. Leverkusen, que é o Xabi Alonso jogando no tic-tac. Que não perdeu Eu um jogo acho, até agora na temporada. Eu acho chato, sabia? Um pouco. Vai lá. Eu prefiro ver o Real Ah, tem Madrid. gente, eu tenho essa discussão com o Bernardo direto Pô, lá sobre tá o ganhando jogo. Eu o estilo não de jogo sou... ser- assim, Vou fazer uma pergunta. Eu boa. reconheço pra caralho. Pô, o Guardiola, eu sou um fanzaço dele. Mas chegou um ponto que eu sentado em casa, eu prefiro ver um jogo do Real Madrid do que ver um jogo do City. Eu prefiro. Mas não é por conta dos nomes, de repente? Eu acho que é mais direto, sabe? É mais agudo. Eu acho que o City às vezes dora muito a pílula, sabe? O Fluminense ontem, no segundo tempo, por exemplo, depois da entrada dos caras, mudou um Ficou pouco mais esse agudo, estilo. ficou mais Por agudo. exemplo, ficou menos rodando a bola e mais incisivo. Eu preferi Primeiro o na Liverpool entrada do do Joe Fala pro Kennedy. torcedor Sim, do mas- Fluminense. 19, depois caiu. Fala pro torcedor do Fluminense Ano passado 2018. foi uma merda. Que vai, ó... Irmão, no Fluminense vão estar no banco, que vão entrar no time. Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa. Tá. Não. Mas é o mérito Ele da tem gestão. Corona, cara. Então, É a gestão. é o mérito... John Kennedy, Alexandre, que é de É o seleção mérito da sub-23. gestão, porque muita gente, Sim. quando o Mário Bittencourt assume a presidência do Fluminense, muita gente falava, o Mário fala muito, o Mário gosta de aparecer. Não, ainda fala, Então, quando veio o Renato e o Douglas, por exemplo, e o Marcelo também, quando veio, qual é a crítica a essas contratações? Velho, asilo, Não, e tudo mas mais. tem Os outra caras coisa. decidiram o jogo. Outra coisa, E qual é a Fluminense- tática do Mário? Já que eu não tenho dinheiro, condição de contratar jogador de 25 no auge, eu trago o veterano só com salário, sem pagar o passe, e misturo eles com os jovens, que eu produzo muito jovem bom. Eu aproveito a experiência desses caras pra dar base pros moleques da base e eu faço uma união. É. Me corrija se eu estiver errado. Não, Qual foi a última vez que teve uma notícia de salário atrasado do Fluminense? Notícia eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Não, Por na exemplo, gestão do Mário. na gestão do Mário. conseguiu O Mário controlar é isso. presidente do Fluminense desde 19? É isso? São duas gestões, ele tá no meio do segundo É 20, mandato, né? Não, em 19 ele já tá, se eu não me engano. Não me lembro. A pandemia ele já é presidente. É, então... Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que na vai... pandemia, que é o Fred que chega no primeiro. É, pode ser. Pergunta que vai estremecer o chat, porque já tem convocação na seleção brasileira. Primeira convocação do Dorival. 26 nomes. A seleção conseguiu, a CBF Posso conseguiu. soltar só a pergunta antes da convocação? Solta, vai. Fernando Diniz para o Fluminense Ah. já representa o que representa Jorge Jesus para o Flamengo? No dia que sair, a gente vai falar. É uma pergunta que a gente aqui de fora fala, eu acho que o Tricolor tem que dizer, mas acho que
Se saísse tem hoje. um impacto. Vamos lá, se saísse hoje. Eu acho que Pô, sim. Eu acho cara, que se sim. saísse hoje, sim. Vai quebrar o sistema. O legado- Pane no sistema. o legado- Alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de jogo? roubo? O legado do Diniz pro Fluminense é maior do que o legado do Jesus pro Flamengo. Ih, aí eu já discordo. Carinha do Luiz Guilherme no Deixou corte, mais. hein? Deixou mais. Como é que é? Deixou mais. Mas não é? Não, Como é repete, que é? O legado do Diniz pro Fluminense é muito maior do que o legado do Jorge Jesus pro Flamengo. Mas o legado do Diniz só vai saber depois que ele sair. Porque pode entrar Mas o legado do Diniz é um estilo de jogo, é exorcizar o medo da Então, Libertadores. O Jesus recuperou. O Jesus recuperou o futebol bonito Mas do O Brasil Diniz tinha. exorcizou sempre. Mas Isso, vai o ser, outro isso aí vai mais ser corredor. verdade se alguém... Então. Se chegar alguém depois do Diniz e mantiver isso, vai manter. Mas a diferença é, o você- Flamengo montou um time pra ser campeão da Libertadores. Não, mas podia não ser. Podia não ser. O Fluminense não montou. O Fernando Diniz fez o time do Fluminense ser campeão da Libertadores. Mas aí é momento, né? Ele não tem É um bom, dinheiro. esse é um bom debate. Pô, É um Eu bom acho que não debate, tinha é um bom dinheiro. debate, é um bom debate. Foi o momento, chegou. Eu acho É um sim, bom debate. que o Brasil não jogava futebol com 2 homens de frente, jogava com 3. Jesus chegou e botou 2 homens de frente. Não, ele tem mérito pra crescer. Mudou. Não. O Jesus Nem botou se o time pra jogar de uma forma Sim. que... A gente fala que 20 anos que ninguém jogava desse jeito. Chegou ao ponto de ganhar do Palmeiras de 3, Corinthians de 5, humilhar todo mundo. Ah, quando é que vai ser o jogo? Perfeito. Se impôs de um jeito Do absurdo. outro lado, você tem o Diniz. Ganhou o Brasileiro, Libertadores. Perdeu 4 jogos e ganhou 6 títulos. Mas do outro lado em você não 6 tem um meses. Mário Bittencourt falando assim, eu quero ser campeão da Libertadores. Do outro lado você tinha um Landim falando, não, vamos ser campeão da Libertadores. contratar. Que não o é Fernando contrato Diniz Rafinha, fez o que Que Fluminense não ser é, campeão da mas não Libertadores. é garantir que você vai ganhar. Você Não, contratar não é o garantia. time, montar. Quantos times foram montados aí com um grande Mas o investimento e não Fernando ganhou? Diniz pegou o Fluminense no degrau bem abaixo bem do abaixo. Jesus. Do outro lado, você tem o Diniz, por exemplo, ele reconquistou a confiança do flamenguista, público. sim. Não. O Diniz reconquistou a confiança. Por exemplo, o cara que é médio, que, por exemplo, o cara que não é, bitolado, fanático, cara, vai reconhecer o mérito do Fernando Diniz. Isso é óbvio. Lógico. Então, assim, eles chegam pro Fluminense. Se o Jesus trucidou 38 anos de espera, o Diniz trucidou a eternidade de espera. Eternidade do Fluminense. Porque não Sim, tinha sim. sido campeão antes. E mais potencializado através de 2008, que era o trauma, né? O Fluminense nunca tinha vencido, mas nunca tinha estado tão perto como esteve em 2008. Então, assim, pelo lado do Diniz, ele recupera a confiança nele próprio, né? Porque ele sai de um trabalho no São Paulo onde ele foi muito bem em determinado momento e acabou um trabalho de mais de um ano e acabou fugindo da briga pelo título, acabou ficando escanteado, depois rodou, né? Vasco, se não me engano, foi depois de São Paulo, não foi isso? Rodou e aí acabou não tava ali um pouco perdido, assim, em termos de conquistas, em termos de carreira, de projeto. carreira, de projeto e tal. Ele se reconecta e coloca o Fluminense em um patamar que não era visto desde o Fluminense do Fred. Mas quando o Jorge Jesus folha. não chega no Flamengo também, não é o cenário... O Flamengo não vai buscar, não. Vou buscar um grande treinador, vou contratar o Jorge. Não. Não. O Jorge tá aí no Brasil de rolê. Vai lá ver um... O Abel não tá dando certo, não tá dando certo. Já teve um trabalho... Foi no próprio Benfica, né? Que ele foi demitido ou não? Não. Ele tinha depois. passado pelo esporte, tinha tido trabalho no Benfica de Arábia. tricampeão. Não, ele sai do mundo árabe. E tava no Al Hilal, e aí O saiu mundo árabe ainda... O mundo árabe... Não era o que Hilal, não, era o Não, ele tá agora. Não. Acho que é o Hilal também. Quando ele enfrenta o Al Hilal no Mundial, ele conhece o time, ele fala, eram meus jogadores lá, Então, o Gomes. mas não é o cara treinador que tá em alta. Não. Ele vem, tá aí, pá... E Então, é pro assim, Vasco, né? Que ele vem pro Brasil a convite do Zé do Táxi. Sim. Que é amigo dele. Agora, Vasco Mas já é uma parada. grife, como diria o outro. É uma grife. É uma grife. E o Jesus Na que época era desperta uma esse grife. negócio. Mais do que o Diniz era. no Fluminense. Era uma grife. Mais do que o Diniz no Eu Fluminense. lembro que o Jorge Jesus foi entrevistado na final de Champions pra TNT no campo com o Landim. Mas já com sucesso. Não. Antes de ser Quando eles aposentado. fecharam o contrato lá no dia da final, eles se acertaram. Aí desceram. Você É pega, por diferente, exemplo, E era o primeiro trabalho de um técnico que já jogou Champions League português no Brasil. Não, Jesus tinha um outro tamanho em relação ao Diniz como treinador. qual é Eu o só me time? pega o legado, é porque eu não sei se quando o Diniz sair, se vão replicar isso. E é difícil. Porque a gente já teve isso aqui. Eu não sei que você falou assim, o Diniz tá... Eu não sei se outros treinadores no Brasil vão replicar o que o Diniz faz. É muito autoral. Mas eu acho que o Fluminense vai buscar alguém parecido com o Diniz quando for substituir. Aí vai Não entrar, existe essa pessoa. aí vai procurar, entrar nessa entendeu? loucura do Flamengo que passou aí. Fudeu, cavalinho de pau o no novo Atlético. Jesus, O o legado novo do Jesus foi esfarelado? Foi. Muito hoje o Flamengo não tem mais legado e pela primeira vez tem um novo projeto, na minha visão. Esse negócio de Que a galera legado é tentou muito- repetir, muito- tentou...
Né? Legado é troféu na prateleira. Mas eu acho que repetir trabalho dos outros é muito difícil. os títulos que vieram do Flamengo vieram numa tentativa até de repetir o que deu certo, de consertar alguma outra coisa, de tentar com os mesmos jogadores ao longo do tempo. Foi isso. Só que o legado foi... Ele ganhou com o estilo dele e o Dorival ganhou com o estilo dele. Mas uma coisa tentando ali... Com os resquícios de 2019. Com os jogadores e tal. Você tinha um jogador. Eu acho que também vai ser muito difícil o Fluminense manter um legado do Diniz quando o Diniz sair, estilo de assim jogo. como foi muito difícil o Quer uma Flamengo dica fazer por isso. experiência própria? Esquece. Esquece, irmão. Mas o torcedor não esquece. Não, o vai torcedor- virar o volta Mas Diniz é- lá. A diretoria pode até esquecer. Mas sabe o que é O torcedor vai ficar sempre falando, fulano... Quando contrata... Quando um dia que acontecer isso, vai ficar sempre o torcedor, né? Ficar sempre na busca, como a gente acompanhou muito bem. O Flamengo vai buscar... O torcedor, ele queria ouvir aquilo que o Marcos Braz tinha pra dizer. Mas aí Ele queria cabe- ouvir que era alguém no mesmo estilo, com pensamento. Mas A cabe ao coletiva diretor... do Domi é um absurdo. Mas nesse cabe ao sentido, diretor... Porque assim, Domi, tudo bem? Não quero saber quem é você. Você vai fazer o que o Jesus fazia? É isso? Mas Não quero saber aí pra quem você é. Aí cabe ao diretor do Fluminense, por exemplo, quando isso acontecer, se isso acontecer, enfim, a gente tá tudo colocando na situação hipotética. Chegar e jogar real. Porque faz diferença jogar real pro torcedor, principalmente depois de um trabalho de sucesso. Por que faz diferença? Por exemplo, se a diretoria a própria diretoria do Fluminense mesmo, ela não tivesse jogado a real lá no início, que o Fluminense continha gastos, né? Assim como o Flamengo em 2013, o Fluminense não foi tão profundo assim, não foi uma revolução tão intensa, mas também tem uma mudança grande de patamar, de paradigma, principalmente o que era o Fluminense no Abad e agora. Tem uma diferença. E eu sempre senti da direção do Fluminense uma postura muito firme em relação a, por exemplo, não dá pra contratar aqui. O nosso estilo de contratação vai ser esse, nosso técnico é esse. O Mário nunca escondeu a sua preferência pelo Diniz. Então, assim... Mas não vamos vender o André. Acho que faz sentido. Nós só vamos nos desfazer do Nino no fim do ano. Acho que faz sentido, por exemplo, numa situação hipotética, se acontecer do Diniz sair, a diretoria falar assim, definir um rumo e falar assim, não, a gente vai buscar um nome diferente, porque a gente entende que é muito difícil você replicar não só trabalho, mas um trabalho como o do Diniz, ou como o do Jesus, por exemplo. Pra replicar isso aí, cara, me conta algum exemplo que tenha. Não tem. Nesse momento, nós estamos com o celular na mão. Quantas pessoas temos ao vivo? Mais de 1.300 aparelhos. Sabia, a galera chega junto nesse debate. Então, mas não chegou no like, só tem 600 Vamos lá, likes. porque a galera está mais de vacilando 1.000 aí, com a gente. vamos laquear aí, pô. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!